Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus, ele já tem se movido aqui nesta noite, irmãos, através dos louvores que foram entoados aqui neste lugar. E eu tenho certeza, eu não tenho dúvida, e eu já profetizo a bênção de Deus, a alegria do Senhor no seu coração nessa noite. Porque na verdade, é sobre este assunto que eu quero ministrar nessa noite, em nome de Jesus Cristo. E eu peço mais uma vez a direção do Espírito Santo para que o Senhor venha falar conforme a vontade de Deus. Quem encontrou? Levítico capítulo 10, versículo 1. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário, e puseram neles fogo e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, porque eles não ordenaram. Então saiu o fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Amém? Os irmãos podem sentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nesta noite. Aleluia. Irmãos, eu meditando nesta palavra e neste assunto a qual o Senhor tem colocado no meu coração, eu entendi que há dois grupos de pessoas que chegam à presença de Deus. Se os irmãos lerem o título aí, principalmente nessa Bíblia corrigida, os irmãos vão ver que Nadab e Abiú, eles morrem diante do Senhor. Então, eu vejo e eu entendo que chegam dois grupos de pessoas na presença de Deus. Mas cada um desses dois grupos, eles seguem caminhos diferentes. Os dois entram na presença de Deus. Os dois chegam diante do Senhor. Eu digo para os irmãos que um sai abençoado, outro não sai abençoado. Um grupo de pessoas entram diante de Deus. Eu estou falando de pessoas que servem a Deus, de pessoas que conhecem a palavra de Deus, de pessoas que foram instruídos na lei do Senhor. Dois grupos que chegam diante de Deus, dois grupos que encontram com o Senhor, que entram na presença de Deus. Houve um momento em que Jesus ele estava em um caminho, e a Bíblia diz que chegou diante dele 10 leprosos. E quando Jesus viu aqueles 10 leprosos, todos sabem que Jesus curou os 10 leprosos. E eles foram, mas no meio do caminho, alguém lembrou que eles haviam esquecido de fazer uma coisa muito importante, de agradecer ao Senhor Jesus pelo milagre. Somente um pensou, somente um tomou essa atitude, e ele então entendeu: eu devo reconhecer que Deus operou na minha vida, então eu vou voltar para me adorar a Deus, eu vou voltar para me agradecer a Deus pelo milagre que Ele fez na minha vida. E um daqueles 10 leprosos, a Bíblia diz que ele voltou, e ele encontrou o Senhor Jesus, e ele prostrou-se, adorou a Deus, ele agradeceu ao Senhor. Jesus perguntou: não eram 10 leprosos? Onde estão os 9? E a Bíblia diz: e aquele um era samaritano. Um saiu abençoado, o outro grupo não foi abençoado, recebeu a cura. Não significa, meu amado irmão, que eu estou na presença de Deus e eu fui curado de uma enfermidade e eu recebi a bênção de Deus. Não significa que eu fui abençoado por Deus. Porque qual é a maior bênção que Deus quer de mim e de você? É que eu tenha, irmãos, um relacionamento íntimo com Deus. É que eu tenha uma comunhão de adoração ao Senhor. Deus não quer apenas que eu seja curado de uma enfermidade. Deus, eu não quer apenas que eu entre dentro da igreja e eu saia apenas aliviado daquela dor que eu senti lá fora, daquela enfermidade que eu senti, ou até mesmo daquele sentimento angustioso que eu entrei dentro do culto. O Senhor deseja que nós entramos na presença dEle
para mantermos um relacionamento, para adorá-lo na beleza da tua santidade, para adorá-lo conforme ele é digno de ser adorado. Nesse texto que eu li para os irmãos nesta noite, os irmãos conhecem a história. Nadab e Abiú eram filhos de Arão, eles eram sucessores de Arão. O sacerdócio foi estabelecido por Deus, e todos os descendentes de Arão deveriam estabelecer e exercer o sacerdócio, e Deus havia dado diretrizes para eles entrarem à presença de Deus. Haviam regras, haviam normas, e eles deveriam obedecer à voz de Deus, porque a presença de Deus é um lugar santo, é um lugar onde nós deveríamos reverenciá-lo. E todos os rituais cerimoniais que nós encontramos, irmãos, nos livros da lei de Moisés, nós vamos ver que eram rituais de adoração ao nome do Senhor. Então eu entendo o que os irmãos disseram aqui nessa noite. Quando nós entramos na presença de Deus, irmãos, nós entramos para adorar o nome do Senhor Deus. Nós entramos para glorificar o nome do Senhor Jesus. Nós devemos entrar aqui dentro com o nosso coração aberto. Nós devemos entrar dentro do culto, irmãos, com o coração tomado da glória de Deus. Eu costumo dizer, e eu aprendi com o pastor pregando aqui, que o meu culto, eu não começo ele aqui dentro da igreja. Eu começo o culto na minha casa. Eu começo o culto colocando um playback, colocando ali um CD para me ensaiar, porque eu vou dizendo à noite, talvez eu receba uma oportunidade, e à noite eu vou adorar o Senhor, e ali durante o dia ali, você já está adorando a Deus, e à noite você já chega com o coração aberto, à noite você já chega aqui preparado para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então Deus vai ter uma liberdade maior para operar no meio da igreja. Então nós devemos, irmãos, ter uma atitude de adoração, uma atitude de reverência. E aqui nesse texto, irmãos, foi uma ordenança de Deus. Eles poderiam entrar à presença de Deus. Arão, ele entrava à presença de Deus. Moisés, ele entrava à presença de Deus. E eu aprendi uma coisa. Moisés, irmãos, era um homem que tinha uma reverência tão grande para com o Senhor. Disse um pregador, Yosef Akiva, judeu, pregador convertido ao cristianismo, ele disse que quando Moisés entrava diante do Senhor, Moisés ele tinha uma reverência tão grande para com Deus, que ele, quando ele entrava diante de Deus, ele entrava ali e ele chegava diante do Senhor. Então ele recebia as instruções de Deus. E quando Moisés ele saía diante do Senhor, Moisés não fazia como eu faço. Moisés, após ele receber a instrução de Deus, Moisés ele não virava as costas para Deus. Porque Moisés entendia que nós não devemos virar as costas para Deus, mas nós devemos estar de frente para o Senhor. E disse ele que quando Moisés acabava de ouvir a voz de Deus, Moisés ele dava 7 passos, afastando, até ele encostar, porque Moisés entrava no lugar santíssimo, onde somente os sacerdotes tinham liberdade de entrar uma vez por ano. Então Moisés ouvia a voz de Deus lá onde estava a arca, no lugar santíssimo, que só tinha somente a arca naquele lugar. E quando Deus falava com ele, e Deus falava: Moisés, pode ir e se apresentar diante do povo.